Só fazendo uma nota aqui, tentando mapear, né, assim, essa questão das dificuldades do aluno, essas crônicas sobre a compreensão que eu tenho feito aqui, né. Então, uma prova para o terceiro ano do ensino médio, tá? Então, a série final, uma prova sobre a teoria crítica da escola de Frankfurt. Eu tento fazer provas que não sejam reprodutoras, né, do conteúdo, que o aluno precise pensar, no mínimo, responder de uma maneira diferente. Então eu não deixo que eles copiem partes do texto como resposta, né? Isso eu dou no máximo meio certo. Eu quero uma resposta diferente do que está escrito no texto, ou seja, com as próprias palavras dele. Mas então, dando essa prova, você vai reconhecendo assim as dificuldades e as limitações, né? Vou dar 2 exemplos aqui. A pergunta é a seguinte: segundo os teóricos da escola de Frankfurt, a razão é tudo de bom? Essa é a pergunta. Então, o trecho do texto do livro com o qual eu quis trabalhar com eles começa, né, falando da escola de Frankfurt, surgiu na Alemanha, etc. No segundo parágrafo está escrito assim: a filosofia dos frankfurtianos é conhecida como teoria crítica, em oposição à teoria tradicional representada pelos filósofos desde Descartes. O que eles criticam? Leitores de Marx, Nietzsche, Freud e Heidegger, os frankfurtianos sabem que não se adere à razão inocentemente. Concluem que a razão, exaltada tradicionalmente por ser iluminada, também traz sombras em seu bojo, quando se torna instrumento de dominação. Ponto. Então, assim, a partir desse parágrafo, pensava eu, né, que o aluno pode responder tranquilamente essa questão, né? Mais especificamente a partir das 3 linhas do parágrafo, né? Quer dizer, eles concluem, esses filósofos, que a razão que é exaltada, né, pela tradição como ser iluminada também tem algumas sombras em si mesma, né? Então, aplicando essa prova e recebendo os alunos, né, com dúvidas e etc., a gente vai vendo, né, como não está nada claro. Nada claro, né? Uma série de pessoas não entendeu, mesmo eles fazem fila assim para vir falar comigo e todos não entenderam o mesmo trecho, né? Primeiro, o que é bojo, né? Então, uma palavra da qual eles não conhecem. O problema não é não conhecer a palavra, né? Alguns deles perguntam o que é bojo. Eu falo, bojo, né, em seu bojo quer dizer dentro dela mesmo, em si mesmo, no meio, no miolo, no recheio. O problema é que muitos deles não perguntam as palavras que não sabem, né? Tentam entender descontando essa palavra que não sabe da frase, né? E isso acontece recorrentemente, assim, né? Então, assim, esse é um problema, né? E outro problema é esse aposto da frase, né? O que a oração quer dizer? Concluem que a razão também traz sombras em seu bojo. É isso que a frase quer dizer. As últimas 3 linhas querem dizer, né? Mas ele tem um aposto. Conclui que a razão, vírgula, exaltada tradicionalmente por ser iluminada, vírgula, também traz sombras em seu bojo. E esse aposto confunde todo mundo, né? Assim, então tem um monte de alunos que escrevem na prova assim, a razão é exaltada, a razão é tudo de bom, porque ela é exaltada tradicionalmente por ser iluminada e também traz sombras em seu bojo, né? Então, uma confusão, assim, realmente uma dificuldade muito grande de interpretar esse parágrafo, assim, né? Esse é um, mas o outro que eu julguei pior é outro assim. Eu vou ler aqui a pergunta. Qual é o resultado das sociedades altamente técnicas e racionalizadas, segundo os teóricos da escola de Frankfurt? Andando um pouco mais no texto, né, tem um parágrafo pequeno escrito assim: ao analisar as sociedades tecnocráticas altamente tecnicizadas e racionalizadas, os frankfurtianos denunciaram a perda da autonomia do sujeito, docilizado tanto pela sociedade industrial, totalmente administrada, como pelas extremas regressões à barbárie representada pelos estados totalitários. Então, assim, eu recebi uma fila de alunos, um depois do outro, vindo falar comigo individualmente, né? Professor, não entendi essa pergunta. Então, sentava e lia com eles. Olha, eu estou perguntando o que acontece, qual é o resultado, né, quando uma sociedade é altamente técnica e racionalizada, como é a nossa, né? A gente depende de tecnologia para tudo, tá bom? Tá bom, né? Então, mas eu não sei, não acho aqui tal. Daí eu pergunto, fiz isso com 10 pessoas na mesma sala, né? Tem alguma parte do texto aí que você achou que tem a ver com isso? Tem. Aí eles me apontavam logo esse parágrafo. Então vamos lá, vamos ler. E aí ele começa. Ao analisar as sociedades tecnocráticas altamente tecnicizadas e racionalizadas, eu falo, para.
Então é aqui, né? Quer dizer, realmente é disso que o texto está falando, né? Eu estou perguntando aqui, o que acontece com sociedades altamente técnicas e racionalizadas? Ele vai falar disso aqui, não vai? Vai. Então segue. Aí continuava lendo. Os frankfurtianos denunciaram a perda da autonomia do sujeito. Eu falei, para. E aí? Né? Aí eles ficam me olhando, e aí o que? Eu disse, e aí, né? Não dá para entender, então, o que acontece, né? Numa sociedade assim. Daí eles, a perda de autonomia do sujeito. E não está claro ainda, né? Aí eu pergunto, e o que quer dizer isso? Não sabe. Não sabe. O que é autonomia, né? Não sabe. E o problema não é não saber, o problema é não perceber que não sabe. Essa é que é a questão. Ninguém parou para me perguntar o que é autonomia, né? Então, assim, você não entende isso, o que é autonomia do sujeito, né? Mais ou menos, eu sei. Então, autonomia é uma pessoa que não depende de ninguém, uma pessoa assim que assim, né, que se torna autônoma, uma pessoa que não passa a ser menos dependente dos outros, consegue fazer as coisas por si mesmo. Então tá. Então respondeu, o que acontece? Perda de autonomia do sujeito, né? E aí segue a frase, docilizado tanto pela sociedade industrial, né, etc, né? E daí eu parava de perguntar, e o que é isso aí, docilizado? Não sei, né? Não sabia. Eu falei, você não sabe o que é dócil? Não, mais ou menos, não sei, chutava algumas coisas e tal. Eu falei, dócil é tipo um cachorro dócil, assim, manso, né? Entendi. Mas aí voltava para a frase e não entendia, tipo, perda da autonomia do sujeito, manso pela sociedade industrial. Eu falei, não é dócil, né? É docilizado, quer dizer, amansado, né? Quer dizer, como aquele um cachorro, um animal que não responde mais, né? Que só obedece e tal. Aí esclarece, fala, não sei o que, né? E aí volta para lá e escreve a resposta. Mesmo assim, uma parte deles acaba copiando o que está escrito aqui, incapaz de dizer isso aqui de um outro jeito, assim. Mas assim, terceiro ano do ensino médio, né? E eu estou gravando isso porque não foi um nem dois, né? Assim, foi uma dúvida generalizada, assim, né? Lógico, escapam alguns, assim, né? Mas grande parte da sala, né, não entende a frase porque não entendia o sentido de autonomia, não se entendia o sentido de docilizado, né? O que é realmente uma palavra usada num tom irônico no texto, né? Então, tampouco compreendia essa ironia do texto, né? Porque é um ser humano docilizado e por aí vai, né? Então, é interessante registrar as duas pontas da coisa. Primeiro, o livro é inadequado. O livro é inadequado, eles não entendem, né? E o livro é bom, o livro da Maria Lúcia de Arruda Aranha, filosofando, né? Mas não chega na realidade que eu tenho para trabalhar, né? E a outra ponta é essa como eu vou dizer, essa incapacidade de perceber como não conhecer uma ou duas palavras dentro de um parágrafo pode matar a sua capacidade de compreensão do parágrafo, né? Então, assim, vão lendo e vão pulando aquilo que não sabe e vão entendendo ou achando que entendendo o que sobra, né? E aí, lógico, a gente tem um caos, né, em termos de interpretação de texto, assim. Então, um grande desafio mesmo é pensar como reverter isso, né? Principalmente numa turma já de terceiro ano do ensino médio. Então, tá aí.